Paz para todos. No vídeo passado, constatamos uma história incrível onde a cidade de Sodoma e Gomorra, ela recebe uma punição, ela recebe o juízo de Deus. Começamos a ver e hoje vamos terminar a história. Os anjos entram na cidade e logo Ló vai atrás deles e tenta persuadir para que eles cheguem na casa, mas os anjos queriam ficar na praça, justamente para serem vistos pelos homens, de Sodoma. Porém, o que acontece é que eles são persuadidos, são convencidos por Ló e vão para a casa de Ló e lá ficam, e estão lá comendo, uma bênção, mas antes de eles dormirem, toda a população, que sendo uma hipérbole ou não, nesse escrito, porque se for uma hipérbole, está se tratando aqui de uma boa parte da população, que vai até a porta para ter um relacionamento brutal, onde com certeza seria algo inimaginável aqui, que esses homens queriam fazer, e o texto deixa destacado aqui que eram homens de todas as idades. E quando eles chegam lá, os anjos saem da porta e cega todos eles, ao ponto de eles não encontrarem mais a porta de Ló. E depois disso, os anjos não destroem a cidade imediatamente, porque eles têm um objetivo, que é o que a gente vai ver agora, no versículo 14, do capítulo 19, versículo 14, que diz assim: Então Ló, no capítulo 19, versículo 12, que diz: Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade, genro, filho ou filha, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra estes povos são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Lembra que foram 3 anjos, sendo que um falava como Deus. Esse que falava como Deus ficou conversando com Abraão. E aqui vieram os outros 2 anjos, claramente revelado aqui, que vão falar aqui com Ló. Lembrando a vocês que anjos não são oniscientes, não são onipresentes e nem onipotentes. Eles de fato são seres extraordinários. Na descrição que há em vários textos da Bíblia, mostra que eles são, acho que pelo menos umas 100 vezes mais potencialidade do que o ser humano, em coisas assim incríveis como força, agilidade, um poder de velocidade incrível. Então, estamos falando aqui de seres realmente poderosos, que não sabemos vamos dizer assim, a biologia deles, mas de fato aqui são seres extraordinários. Mas eles não são oniscientes, eles não sabem de tudo. Por isso aqui está mais do que coerente eles fazerem essa pergunta, se Ló tinha mais alguém. E Ló tinha filhas e tinha genros, e ele queria salvar todos eles. Então Ló foi falar com os seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas. Ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando, não levou a sério. E é sempre assim, quando você anuncia a palavra de Deus, fala do amor de Deus, porque é como eu conversei aqui com uma certa pessoa, que ela com certeza está ouvindo aqui vendo e ouvindo, esse vídeo, e a gente está falando do cristianismo, comparado com outras religiões. E lógico que as outras religiões, assim como o cristianismo, tem coisas muito boas. O cristianismo tem coisas muito boas, como fé, como amor, perdão, misericórdia, tratar as pessoas com respeito. Eu sei que muitos cristãos pecam nisso, não respeitam todo mundo, mas eles não são ensinados assim. Inclusive, se eu faço esse pecado, se alguém fala: não, mas o André, ele não me respeitou. Você pode ter certeza que esse é um pecado meu, um erro meu. O cristianismo não me ensina a ser assim. O cristianismo me ensina a ser cordial e respeitoso. Mas tem outras coisas no cristianismo que
É só você tocar nesses assuntos e vira guerra, deixa de ser amoroso o cristianismo. Como, por exemplo, homossexualidade, aborto, entra nesses assuntos. Rapidinho acaba o brilho do cristianismo, né? Rapidinho vai acabar o brilho do cristianismo. E salvação. Porque, querendo ou não, a salvação, dentro do cristianismo, ela é completamente direcionada a Cristo. Esse é o ponto. Não? Então, quando você fala assim, não, mas... eu estava conversando com essa pessoa, o cristianismo devia ser mais tolerante, né? Devia aceitar todo mundo. A religião que tem esse olhar aí que você está falando, né? Nesse sentido de salvação, é claro, né? Porque tolerante o cristianismo é muito, pelo menos ele ensina isso. Mas nesse olhar aí de salvação, né, que você está falando, quem tem esse viés é o judaísmo. O judaísmo é que não quer que ninguém se converta, o judaísmo não foca a salvação apenas no judaísmo, mas só que o cristianismo faz isso. Então, tem certos assuntos que você vai falar que o cristianismo perde o brilho, que as pessoas não aceitam, jamais vão aceitar, tá? Mas nesse mundo tão liberalismo que a gente tem, com cultura marxista, com a cultura do liberalismo, eu sei que eu estou falando que são filosofias que são, uma é o contrário da outra, mas só que você vê presente isso no dia a dia, você vê presente isso completamente no dia a dia. E aí o que acontece? Então, o cristianismo, ele é lindo, ele é maravilhoso, desde que você não entre em certos assuntos. Tem certos assuntos que aí pronto, aí vira peteco, né? As pessoas vão discutir, vão brigar, vão falar, mas aí o ponto que eu estou querendo chegar aqui é que não vão aceitar, não aceitam. Então, quando você fala certos assuntos, as pessoas não aceitam, elas vão lá para a sua filosofia. Tem pessoas que falam assim, não, Deus quer só o coração, ou então, outra coisa que a gente ouve muito é que Deus não vai punir, né? Deus é amor e tal. Então, quando você fala em certos assuntos, as pessoas não acreditam. Elas têm o seu próprio cristianismo na cabeça, elas têm aquilo que elas acreditam que é o real, que é o bonito, que é o perfeito, e elas seguem o seu próprio coração. Na verdade, elas reduzem os mandamentos a um só. Não, se você aceitar todo mundo, né, se você amar as pessoas, pronto, já está cumprindo os mandamentos da Bíblia. Não é bem isso, né, quando a gente vai ler aqui, né? A gente lê aqui, você que está nesse discipulado aqui, né, que eu tenho feito com o Osmar aqui, com todos que, graças a Deus, têm visto e ouvido aí, né? Fico muito feliz e grato por as pessoas estarem acompanhando, agradeço de coração. E até peço que você que está ouvindo, se você puder, dê um like, né, compartilhe, me ajuda aí a falar do amor de Deus. Mas eu estou muito feliz com todos que estão acompanhando aqui. A audiência aqui é uma audiência boa. Para mim, por exemplo, particularmente né? Porque o ponto de você colocar um canal qual que é o seu objetivo, né? O meu objetivo é pregar o evangelho, falar aqui das escrituras da forma mais sadia possível. Então eu tenho alcançado isso. Esse é o meu único objetivo. Então, dependendo do que você quer, né? Se você quer like, você quer notoriedade, você quer viver do YouTube, né? Então, tem que usar outros procedimentos, né? O meu é esse aqui, é falar do amor de Deus. Se acontecer é muito bom, mas se não acontecer, eu estou muito feliz com os que estão aqui ouvindo. Então, as pessoas não acreditam, irmão. As pessoas não acreditam, sabe? Quando você fala, as pessoas elas reduzem aos seus próprios pensamentos. É o que aconteceu aqui. Esses homens simplesmente não acreditaram, né? É uma piada. Eles não se importaram com aquele que estava sendo falado. Agora, olha que interessante. Ao raiar do dia, você vê que os anjos chegaram no começo da noite, né? Já que já passou quase 12 horas, e os anjos não destruíram. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com ela, dizendo, depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou você também serão mortos quando a cidade for castigada. Então, os anjos estavam insistindo aqui para ele ir, vai, pelo amor de Deus, vai. É porque... Por que ele estava demorando tanto? Porque ele amava a cidade. A cidade era corrompida e tal, só que lá que ele estabeleceu a casa, é lá que ele tem os seus animais, é lá que ele tem a vida dele, ele trabalha, ele ganha dinheiro, as moças dele estão prestes a se casar, provavelmente com um bom partido, né? Esse desespero para querer salvar os genros, é porque com certeza eles eram um bom partido. Deviam ser pessoas boas na medida do possível, entre aspas, né? Na medida do possível, daquela cidade, daquele povo, eles deviam ser pessoas mais maleáveis. E também era um bom partido.
aqui a vida toda, inclusive a mulher de Ló amava a cidade. Isso vai ficar bem claro no próximo vídeo, vai ficar claro que ela realmente se apegou à cidade. Então, quando você é apegado a um lugar demais, é difícil sair. É difícil sair quando você está muito apegado e tal. Na verdade, em tudo, né? Às vezes tem relacionamentos que são horripilantes, mas você já gastou dinheiro, você gastou tempo, você está muito apegado, né? E eu vou dizer uma coisa para você: apego, né? Apego nada mais é do que idolatria. Seja que apego for, é idolatria. Eu custei a entender isso, vou ser bem sincero, eu tive que sofrer na mão de certas pessoas em relacionamento para entender isso, mas apego é nada mais, nada menos do que idolatria. Então é difícil se desapegar, é difícil cortar laços, terminar. E aqui ele estava tendo essa dificuldade, porque tinha toda uma história dele aqui nessa cidade. Versículo 16, tendo ele hesitado, olha que coisa, hein? Ele ouviu, parece que ele não estava entendendo o ponto aqui, né? Ele viu aqui, ele viu que os anjos, a maneira que a cidade toda ficou cega, o poder, o anjo falando, mesmo assim estava hesitante. Então imagine nós quando vai pregar o evangelho, com quantas pessoas não ficam hesitantes, né? Eu não estou vendo nada disso, né? Na maioria das vezes não tem poder envolvido aqui, né? Porque as pessoas gostam de poder, né? Principalmente o crente ama poder, né? Quer falar de poder, poder de Deus, poder tal, sendo que muitas vezes esse poder não é visto, né? A gente prega o evangelho, claro que em alguns casos há, mas pelo menos eu, André, na maioria que eu vejo, não estou vendo poder sendo envolvido na pregação do evangelho. O que eu vejo, na verdade, é um verdadeiro papo furado, né? De muitos aí que gosta de viver no mundo da fantasia. Mas o ponto é que ele estava hesitante, ele estava enrolando. E aí ele diz: tendo ele hesitado, os homens o agarraram pelas mãos, mas também a mulher e as duas filhas o tiraram dali à força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Então, preste atenção, que coisa interessante aqui que eu vou falar para você aqui. Os anjos, vendo que ele estava enrolando, agarrou o braço dele e levou ele para fora da cidade. Assim também como a mulher e as filhas. Deve ter sido doloroso, né? Porque eu imagino que a enrolação estava... Como é que eu vou levar os animais? Como é que eu vou levar o dinheiro? Como é que eu vou levar essas coisas? Então os anjos pegam eles e levam eles sozinhos. Perdeu tudo. Você lembra que quando eles vão para a cidade de Sodoma, eles já tinham uma certa riqueza. Lembra disso? Com certeza lá, essa riqueza, ela se tornou mais forte. Mas aqui agora, ele está perdendo tudo. Está ficando pobre do zero. Está perdendo absolutamente tudo. Outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é que esses anjos não puxaram os genros. Não puxaram os genros. Puxou aqui só Ló, a mulher e as filhas. Por quê? Porque Deus tinha um plano na vida deles, mas não tinha um plano na vida daqueles outros dois homens. Ímpios, é claro. O que eu quero dizer, irmãos, é que Deus tem, presta atenção, Deus tem um propósito na vida de toda a humanidade. Toda a humanidade, Deus tem um propósito na vida da humanidade. Porém, plano, Deus só tem na vida dos seus escolhidos. Essa é a realidade. Então, não fique tão triste quando você prega o evangelho, as pessoas são resistentes e elas recusam. Porque a verdade é que Deus tem plano na vida daqueles a qual vão se salvar. Agora, na vida de todos os seres humanos, Deus tem um propósito. Agora, as pessoas que não se salvam, pode ter certeza, elas não querem. Não querem. Simples assim. Nós somos, até você e eu, a gente não quer ser salvo. A gente quer, na verdade, realizar os desejos do coração. A gente quer viver na concupiscência. É pela misericórdia e pela graça de Deus que somos salvos. Mas isso é um papo para outro momento, né? Então, eles são arrastados, e no versículo 17, assim os tiraram da cidade. Um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Então aqui há o plano de misericórdia, mas deixa claro aqui, você não pode olhar para trás. Por que você não pode olhar para trás? Porque quando você olha para trás, você, como eu acabei de falar, você entende que é idolatria. E a idolatria no Antigo Testamento é punida com a morte.
Também no Novo Testamento vai ser, mas de outra forma, como eu já falei. Na verdade, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento. A diferença aqui é que Deus castiga Cristo. Deus castiga Cristo no lugar da humanidade. O Deus do Novo Testamento é o mesmo do Velho. A mesma dureza e o mesmo castigo que Deus fez no Velho Testamento, Deus faz no Novo Testamento, mas em Cristo, dando uma oportunidade ímpar para toda a humanidade, que pode se salvar pelo castigo de Cristo. Então o que acontece aqui? Ele fala, não olhe para trás, não fique apegado, apego é idolatria, não se apegue. E aí ele foge. Mas olha que interessante aqui o que diz no versículo 18. Ló, porém, lhe disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Quer dizer, para começar aqui, os anjos tirou ele dali, você vê que foi uma dificuldade. Demorou 12 horas até que ele tira. É claro que se o anjo está dizendo, pode correr que você vai se salvar, é só não olhar para trás, que você vai se salvar, ele iria se salvar, indo para a montanha. Mas qual que é o problema aqui? Nós estamos falando aqui de um homem teimoso, apegado à cidade, apegado às coisas. A Bíblia fala no Novo Testamento que Ló era um homem justo, tanto que ele abandona essas coisas, mas ele tinha um certo... ele não queria perder nada, ninguém quer perder, a gente quer sempre ganhar, mas tudo bem, ele vai se propor. Só que aqui o anjo, no meu entendimento, não vai debater com Ló, porque já estava enrolando demais, já demorou demais. Então ele falou assim, deixa eu ir para uma cidade pequena. Só que aí você vê aqui que Ló, ele está preocupado com a vida dele, ele não está preocupado com a cidade. Ele falou, olha, lá talvez Deus não vai castigar a cidadezinha, então lá eu vou ficar salvo. Então o anjo, no meu entendimento aqui, eu acho que ele não quis debater mais, porque já estava enrolando demais. Então ele falou, vai, eu concordo, vai lá, vai para a cidade pequena, para não ter mais debate. Simplesmente ele sair. E aí ele sai. E aí é poupada a vida dele. Mas aqui vemos que ele, apesar de ser um homem justo, como diz lá no Novo Testamento, mas o coração dele também era corrompido, que nós vemos as falhas desse homem, assim como vimos as falhas de Abraão e as falhas de todos os homens da Bíblia. Todos somos homens e temos falhas, e nós temos que aprender a lidar com elas, a ultrapassar essas falhas. Então aqui foi Moisés que escreveu essa história, e o que ele queria ensinar para o povo? Ele queria mostrar justamente que o juízo é real. Quando Deus vem com o juízo, é um juízo verdadeiro. Então nós temos que vigiar, orar, temos que pensar na nossa vida, entendendo que Deus realmente cumpre a sua vontade. O que você não vê agora, que as pessoas viam no Antigo Testamento, são aqueles juízos mais visíveis, né, que não é visto desde a época de Cristo, justamente porque, como eu falei, quem é castigado aqui é Jesus, apesar de, ainda assim, temos os juízos temporais, juízos de tempos em tempos, onde vemos as calamidades acontecendo, que nada mais é que um juízo de Deus preparando as pessoas para o grande e terrível dia do Senhor. Então, toda vez que você vê um juízo de Deus, uma calamidade, alguma coisa catastrófica que você vê na TV aí, você deveria pôr suas barbas de molho, porque isso são apenas indícios daquele grande dia, são só um aviso daquilo que ainda vai acontecer. E presta atenção, irmão, Deus não teve misericórdia de Cristo. Por que você acha que vai ter misericórdia de você? Quando o juízo vier, ele vai vir mesmo. O juízo, quando vem, vem mesmo. Então, ore comigo, na semana que vem, eu vou terminar aqui essa história, que ela tem lições preciosas, né? Eu convido você a ver o próximo vídeo. Amém? Ore comigo, meu Pai. Eis aqui que estamos diante aqui do juízo do Senhor. Um juízo fortíssimo. Mas o Senhor mostra a sua misericórdia, sua benevolência e o seu favorecimento de uma forma bondosa para com o seu servo Ló. Eu creio que através desse vídeo, através dessa palavra, o Senhor também está usando de misericórdia, de bondade para com essa pessoa que está ouvindo, deixando claro que ainda há tempo de ela se arrepender, ainda há tempo de ela voltar atrás, ainda há tempo de essa pessoa se converter de verdade e assim evitar os juízos de Deus que são verdadeiros. Que essas pessoas que estão ouvindo, ó Pai, não venham fazer igual os genros de Ló, que simplesmente não deram ouvido, não levaram a sério,
Como muitos que a gente fala, a gente orienta, a gente fala 1000 vezes, a pessoa não leva a sério. Ela leva a sério até um certo ponto, mas logo ela está fazendo aquilo que ela estava dizendo que não ia fazer mais, né? São tantos que fazem isso, elas não levam a sério, não cai no coração. Então que o Senhor venha ter misericórdia, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, venha atender a oração, que está pedindo pela família, pedindo pelo convertimento do marido, da esposa, que tem pedido a Deus para se livrar da dívida, que o Senhor venha abrir portas. E uma coisa que nesse texto deixa claro é que o Senhor é muito bondoso. Portanto, ó Deus, tem misericórdia, ajuda, em nome de Jesus. Ajuda essa pessoa que insiste em fazer o erro, que está teimando, mas mesmo assim ela tem um coração convertido. Que o Senhor ajude a ela a se libertar desse mal. Assim como o Senhor fez com o aqui, que estava pegado, não um apego de idolatria como a sua esposa, que nós vamos ver no próximo vídeo, mas estava pegado, estava um pouco apegado, não estava conseguindo largar, mas o Senhor forçou lá e graças a Deus ele se libertou. E muitas vezes o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa forçar a nossa vida. Às vezes a gente tem que perder para poder ganhar, às vezes a gente tem que perder tudo como Ló perdeu. Ló perdeu absolutamente tudo para ser livre. Muitas vezes o Senhor permite que chegue até nós a perda total, para que a gente entenda e possa ser livre. Que o Senhor venha cumprir sua vontade. Que não venhamos ter medo, mas coragem para enfrentar aquilo que o Senhor vai nos propor no futuro. Abençoa-nos pela tua graça e tua misericórdia. Amém.